98.3 FM, ZYC 693, Belo Horizonte. Programa de conteúdo livre. Claro apresenta Grafite. Vai começar. No trabalho, no portão. Chega pra aumentar a confusão. E tem piada, tem risada de tudo pouco. Só se prepara, vão chamar você de louco. O Grafite vai começar. 3, 2, 1, estamos no ar. Vem curtir o Natal, curtir o Natal, vem curtir o Natal. Vem curtir o Natal, curtir o Natal, vem curtir o Natal. Ioiô. Vem curtir o Natal, io, curtir o Natal, vem curtir o Natal, io, curtir o Natal, vem curtir o Natal, io, curtir o Natal, vem curtir o Natal, io. Vem curtir o Natal, io, curtir o Natal, vem curtir o Natal, io, curtir o Natal. Vem curtir o Natal, io, curtir o Natal, io, Natal. Atenção, rede! Ao toque de 5 minutos nas festas de fim de ano. Grafite. O PH, quem joga junto, faz gol na economia. A partir de agora na 91.7 Fã FM, você fica com a melhor resenha do rádio. Tudo sobre futebol, com destaques para Cruzeiro e Atlético, sem deixar de lado as opiniões que estremecem a equipe show. Você participa pelo 3987-0917 ou WhatsApp da Fã. Fique ligado, começa agora. Resenha da Fã. Oferecimento Supermercado PH. Quem joga junto faz gol na economia. Na 91.7 Fã FM, a bola está com ele, Matheus Oliveira. Olá, muito boa tarde, são 5 horas 4 minutos, você está ligado aqui no Resenha da Fã, que atualiza para você as informações do futebol. Coloca dentro do debate com os nossos repórteres e comentaristas. Grande abraço para você que nos acompanha pelo 91.7 FM, pelo fanfm.com.br e pelo nosso aplicativo. Estamos chegando com muita informação nesta terça-feira, com o Cruzeiro finalizando a preparação para enfrentar o Corinthians, semifinal da Copa do Brasil. E o dono do clube, hein, o Pedro Lourenço, falando sobre os futuros de Leonardo Jardim, Caio Jorge e Gabigol. O Atlético tem proposta do futebol argentino por um dos seus jogadores. Enquanto isso, pensa o que vai fazer com 3 atletas que estão com contrato no fim. Vamos repercutir ainda a nova treta. Palmeiras e Flamengo. Leila Pereira falou de um lado, o Bate respondeu do outro. E as últimas do mercado do futebol. E tem novidade também na Fã FM, viu? Muita novidade para você. Aqui, ouvinte da Fã FM 91.7. Ao longo desse programa você vai entender tudo. Tá rolando aqui uma casa nova, podemos dizer assim. Daqui a pouco a gente traz todas as informações. Eu conto com você, ouvinte, para participar conosco pelo nosso WhatsApp 3987-0917. 3987-0917. Manda aí sua mensagem sobre os assuntos que vamos debater ao longo do programa, em texto ou em áudio, de até 30 segundos. Setorista do Cruzeiro, Rafael Mendonça. Boa tarde para você, Rafa. Amanhã tem jogo, hein? E jogão. Pois é, um abraço, muito boa tarde para você, Matheus Oliveira, para toda a nossa equipe show da Fã FM, para você sintonizado que vem com a gente. Amanhã é dia, né? Torcedor da China Azul tá só nessa expectativa, contando as horas, sonhando com esse heptacampeonato da Copa do Brasil.
que vai mais uma vez marcar história, o Cruzeiro podendo chegar em mais uma decisão de Copa do Brasil, o rei de Copas, né? Então, casa lotada, mais de 60 mil torcedores amanhã no Mineirão, podemos ter recorde de público e essa é a grande expectativa. E amanhã nós vamos começar a partir de 1 da tarde, já direto do Mineirão, com toda a nossa equipe, trazendo todos os detalhes para você aqui na FAM. Tem muita coisa legal e as notícias, é claro, no nosso resenha agora. Comentaristas da FAM FM, Júnior Brasil, Amanda Boru, boa tarde para vocês. Boa tarde, Matheus. Um grande abraço para você. Boa tarde a toda a equipe show da Rádio FAM FM 91.7. Boa tarde e um abraço a todos os ouvintes. O meu destaque de hoje vai para a premiação da CBF. 8 atletas, incluindo feminino e masculino do Cruzeiro e também o técnico Jonas Urias. 9 atletas, né, no total aí com Jonas. Reconhecimento de um trabalho bem estruturado. Protagonismo do Cruzeiro também nas duas frentes, feminino e masculino. Tudo o que o torcedor cruzeirense sonhou há algum tempo atrás, imaginava que isso pudesse acontecer um pouco mais à frente, está acontecendo nesse momento. É sinal de um bom trabalho com os bons profissionais também envolvidos, gera frutos e o Cruzeiro está vendo esses frutos sendo colhidos nesse momento. Tomara que a gente possa ver um ano ainda mais próspero para 2026. Grande abraço, Matheus, amigos e amigas. Quando a árvore balança, costuma cair. Aquilo que está na árvore já caiu. Isso foi o primeiro. E pode ter mais gente para, quando a árvore balançar, cair. Vou dizer mais. Acreditando, levando muita fé no jogo do Cruzeiro amanhã, para mim, o Cruzeiro vai fazer a final com não sei quem. Mas o Cruzeiro vai passar por cima do Daru e vai passar por cima do Corinthians. Porque arrumar Daru numa final, que é uma final contra o Corinthians, me ajuda aí, né, CBF? Me ajuda aí. Temos participações especiais no programa de hoje, uma delas o nosso coordenador de esporte, o Adair Lino Dadá, que saiu do seu trono, né? Fica ali no quarto andar, sentado, com rapazes e moças colocando uvas na boca dele e veio aqui no estúdio novo. Por que você veio aqui hoje? É porque o estúdio é novo, né, Dadá? Boa tarde pra você e essa cobertura de amanhã, hein? Boa tarde, um abraço para você e para o ouvinte que nos acompanha, né, em toda a grande Belo Horizonte, através dos 91.7, no Brasil e no mundo, através das nossas plataformas digitais, onde você estiver, sejam sempre muito bem-vindos. Estamos estreando aqui, né, Matheus? Estúdio novo, aliás, ficou muito bonito, né? Muito bonito. Agradecer mais uma vez a direção, a família Lapinha aí, pelo investimento. Daqui a pouquinho temos mais uma novidade aqui para falar, né, Matheus? Verdade. E sobre essa cobertura de amanhã, deixar aqui para o ouvinte, nosso ouvinte, começaremos a partir de 1 da tarde, né? Direto do Gigante da Pampulha, com a grande festa, participações ao vivo. Depois teremos também o programa direto do Gigante da Pampulha, o programa, lembrando, Resenha da Fã, segunda a sexta, 5 às 6h30. E após o programa, teremos a Voz do Brasil, mas em seguida já voltaremos com informações direto do Mineirão e às 8h30, em definitivo, com a nossa jornada esportiva. Só vamos parar amanhã. Só amanhã, Matheus. Que coisa. Amanhã. É hoje que eu só volto amanhã. Hoje que eu frase, volto né? amanhã e no sábado iremos para São Paulo, né? Para sequência. Mas, claro, é sábado. Vai colocar o Rafael Mendonça num resort de luxo? São Paulo, como é que é? Vamos estar na volta fazendo iate. Tá certo, tá certo. Olha só, e o Dadá falou que a gente tem novidade. Uma das novidades, um belíssimo estúdio, uma estrutura novíssima que a Rádio Fã montou. Foi espetacular. Primeiro mundo, né? Tecnologia de altíssimo nível. Vocês em breve vão poder conhecer também nas nossas redes sociais e tal. Transmissão também pelo YouTube, né? Pelo YouTube. Imagem maravilhosa. Eu não sabia dessa. Ué, mas teremos transmissão em breve. Então eu vou chamar o nossa outra surpresa, podemos classificar dessa forma, né? Grande jornalista, uma referência no esporte aqui em Minas e eu diria no Brasil. Um reforço de peso pra gente. E um cara com quem eu já tive a honra de trabalhar algumas vezes. Tive a honra de dividir algumas transmissões, programas com ele. É um cara que realmente merece todo o respeito. Não só dos colegas de trabalho por onde passou, mas também dos ouvintes, dos telespectadores e agora dos ouvintes da FAM FM também, que de vez em quando, aqueles jogos especiais, mas quando ele vai aparecer aqui também. Léo Figueiredo, sócio da Rádio FAM FM. Muito prazer, Léo. Seja bem-vindo à família.
Boa noite, Matheus. Boa noite, companheiros. Júnior, já trabalhamos juntos. Matheus, Rafa, prazer conhecer pessoalmente. Dadá, de longa data. Amanda, que é um dos fenômenos, né, que a gente vê surgir. E é um ouvinte da Pan. É uma novidade para todo mundo, né? É uma novidade que não está em rede social nenhuma ainda. E eu não poderia fazer diferente, porque afinal de contas o nosso produto é o rádio. Então a notícia mais rápida que ainda chega, por mais que a internet tenha 200 milhões de adventos, a notícia chega pelo rádio. Com muita alegria, com muita satisfação, foram 471 dias. Olha, longe do rádio. Você pegou o calendário e foi lá. Peguei. E eu tive um convite irrecusável da família Lapinha, do Marcelo, Ronaldo, do João também, de fazer parte de um projeto que vai alavancar e que vai transformar e vai fazer história no rádio. No último 1 ano e meio praticamente, em que eu estive fora dos microfones, eu vim me capacitando para hoje não só ocupar um microfone, mas principalmente trazer uma gestão nova, trazer novidades para as empresas que eu estou, e a Rádio Fã é uma dessas com muito orgulho. Eu tenho muito prazer em estar aqui. Esse é um namoro que já vinha acontecendo há algum tempo e eu sempre tive grandes pessoas à frente e ao meu lado, e assim eu sigo. Eu quero estar à frente, mas também ter ao meu lado os melhores, e vocês são os melhores. E a partir de agora, o ouvinte da Pan pode se preparar para grandes coberturas, para cada vez maiores transmissões, para uma grade de programação que vem muito nova. Quem sabe só em 2026, quem sabe esse ano, vai ter que estar ouvindo aqui para estar ligado. Para um novo momento onde faremos história no rádio mineiro. A Rádio Fã, ela veio com uma demanda, mas ela vai com uma missão. Nós vamos transformar o rádio em Minas Gerais. Conto com vocês, companheiros, com você, ouvinte da Fã, e já para a partir de amanhã, como o Dadá já adiantou, teremos uma programação espetacular, lado a lado com a torcida cruzeirense, desde o primeiro minuto, porque eu acho que a gente podia colocar o Rafael hoje para já ficar ao vivo a partir de 00:01. Eu acho uma boa ideia. Não tá fazendo nada de 00:00. Não vai fazer? Vai dormir para quê? Pega aquele saco de dormir, fica ali na porta da toca, né? Para acompanhar a torcida cruzeirense num momento muito especial para o clube, porque afinal de contas, Flamengo e Palmeiras têm investimento pra caramba. Muitas vezes tem até um ato, como o Júnior, já estou ali preocupação com o Corinthians. Mas o ano que o Cruzeiro fez e o ano que o Cruzeiro vai terminar vai ser épico. Então o torcedor cruzeirense pode aguardar, porque a Rádio Fã vai estar lado a lado com o Cruzeiro nesse momento, que será de classificação contra o Corinthians, eu não tenho a menor dúvida. Eu estou com o Júnior, eu acho que já acaba amanhã nos 90. Você promete que conta uma novidade, pelo menos, pra gente sobre o 2026 da Rádio Fã? Mais uma novidade? Tem muitas? Tem muitas. É mesmo, tem muitas. Que isso. Pra você que é ouvinte do Esporte da Fã, eu posso te dizer, se você já gosta de nos ouvir nesse horário, prepare-se para nos ouvir durante o dia inteiro. Olha só, que isso. Que isso. Tem muita coisa. Só boa manchete. Boa demais, boa demais. Ao longo do programa eu quero ouvir o Léo Figueiredo destrinchando as novidades da Rádio Fã para 2026. Olha só, já tem gente participando aqui, ó, dando aquele alô pro Léo. Aí sim, Léo Figueiredo é fera, sou fã. Parabéns a todos. É o Eliomar de Boston, nos Estados Unidos, ligado aqui na Fã, Léo. Thank you, my friend. Hello, Boston. Olha só, que isso, hein? Júnior Brasil e Léo Figueiredo agora arrebentaram a concorrência com força. É o José Rangues de Betim, na região metropolitana. Valeu, Zé. Grande abraço para você. Grande abraço. São 5h15. Rafael Mendonça, tá todo mundo querendo saber, o Jardim vai ou fica? Pois é, Matheus, essa questão que já vem sendo levantada, né, ao longo das últimas entrevistas coletivas do técnico do Cruzeiro, e ele sempre deixando ali meio que em cima do muro, e ele revelou, né, a decisão já foi dita para o presidente, né, para o Pedro Lourenço, e aí ontem, nessa festa do Prêmio Brasileirão 2025, a pergunta foi feita ao presidente da SAF Celeste, né? E o Pedro Lourenço respondendo aí sobre Leonardo Jardim, se fica para 2026. Vamos ouvi-lo. O Leonardo Jardim só vai embora se ele quiser, né? Eu já propus fazer um contrato de 5 anos, né? No papel ou foi o Leonardo? Não, eu falo com ele todos os dias, mas todo mundo de vez eu tenho uma reunião grande com ele. Jardim é um cara
trabalho que ele tem no Cruzeiro, ele é um técnico excepcional, a gente tem amizade muito grande, ele tem a vontade dele de não ser técnico, mas a gente está conversando e eu espero que ele continue com a gente mais o ano que vem, tem a Libertadores, e esperamos que ele não deixe a gente, que ele fique com a gente. Fica, Jardim. Fica Jardim, tá aí Pedro Lourenço fazendo esse pedido, e é o pedido que eu acho que hoje toda a China Azul está fazendo, né, Matheus? Fica Jardim após um ano, né, desse treinador aqui pela Toca. Eu não posso imaginar outra coisa. Eu acho que uma grande preocupação para a torcida celeste nesse momento, se o Jardim fica ou não. Estou esperando esse sim, Amanda. Eu também estou, Matheus. A gente tem que levar em consideração que tirou o Cruzeiro nas mãos do Leonardo Jardim, um treinador com larga experiência, que trouxe identidade para essa equipe, que trouxe estabilidade também. E se porventura isso acontecer, acho que é um bom teste também para parte do Cruzeiro, né? Mostrar a força de um projeto e não apenas ficar nas mãos de apenas um profissional, entendendo que a reestruturação do Cruzeiro passa pela força de diversos setores, incluído, né, o setor técnico, né, o corpo técnico. É o desejo do torcedor cruzeirense que ele fique. É claro que existe um respeito muito grande por parte do pessoal, do desejo pessoal de qualquer profissional que lá dentro estiver, o que esteja, mas eu gostaria que ele ficasse. Acho que o Cruzeiro ganha muito pensando em Libertadores da América, pensando em tudo que a própria instituição também oferece ao profissional. Estabilidade, oferece infraestrutura, salários em dia, oportunidade também de ir ao mercado, de trazer novas peças que possam se encaixar na filosofia de trabalho do treinador, tudo que muitas vezes os treinadores que chegam no Brasil não têm. Eles vêm oferecendo isso ao Leonardo Jardim. Sabe, depois dessa final da Copa do Brasil, que lá, se Deus quiser, vamos estar, ele pode refletir um pouco mais, ter tempo também para conversar com a sua família e aí sim definir. Acho que antes disso é focar na Copa do Brasil, que é o que mais importa no momento. Ô Júnior Brasil, o que me preocupa é a frase do Pedro Lourenço, né? Que o Jardim está pensando em parar, não ser mais técnico de futebol. A frase que me preocupa dele não é essa. Qual que é? Ele no final falando, fica Jardim. Ou seja, ele está ali fazendo um pedido para que o Jardim fique. Ah, mas ele já sabe, não? Olha, você lembra que eu te falei ontem a minha ponderação? Se o Jardim vai ficar, cumprir o contrato, é só chegar e falar, gente, eu tenho um contrato, eu tenho que cumprir. Se ele não está falando, ele está preservando para não cometer o erro que o Cuca cometeu quando perdeu a chance de ir mais longe no Mundial e foi eliminado. Porque todo mundo ficou sabendo, ele perdeu o grupo, aconteceu tudo aquilo. Então, na verdade, o Jardim, de maneira ética, inteligente, já deu um não e já disse o seguinte, eu não vou ficar, mas não vou expor o grupo, nem vou colocar que eu estou indo embora, porque ele tem decisões pela frente. Então ele está agindo dessa forma e com essa preocupação. Agora, quando ele fala, o Jardim não quer mais estar no futebol, eu dei um contrato de 5 anos, isso é quase que um apelo. Você conhece algum contrato de 5 anos no nosso futebol? Não, conheço. E até no futebol mundial, alguém chegar e falar. O Ferreira, ele foi renovado ano a ano. Sim, né? Então, ou seja, aquilo é quase que um pedido tipo de um certo desespero para o técnico ficar. E aí quando ele pega e fala aquilo, fica Jardim, ele está dizendo com todas as palavras que o Jardim não está ficando. Então, ou seja, a Amanda falou, eu gostaria muito que o Jardim ficasse. Eu acho que o Brasil inteiro gostaria que o Jardim ficasse, porque ele pode ajudar o futebol brasileiro, em especial ao Cruzeiro. Nova mentalidade, novas ideias, novos ensinamentos, novas reflexões, diferente da topeira que é o Abel Azevedo, porque ele é grosso, distrata, briga, xinga, maltrata. O Jardim já foi rígido, mas é um cara que sabe conversar, sabe manter o equilíbrio. Então nós precisamos de pessoas como ele no futebol, e o Cruzeiro precisa, porque foi um casamento bom. E fica só a preocupação. Quem, caso ele não fique, vai ser o técnico? Vai lá buscar o Guanães? Vai dar uma chance para ele? Porque algo tem que ser ajeitado. Porque daqui a pouco tá aí. Mineiro, competições brasileiro, Libertadores. E aí? Se ele realmente não for ficar?
Então todo um planejamento de um ano pode ser comprometido se o clube não puder agir, não puder olhar as possibilidades que tem. Se é que já não olhou e já tem tudo certo. Pois é, plano B. O Cruzeiro o Leonardo Jardim mesmo já revelou, né, na sua entrevista coletiva, falando que o Cruzeiro não depende apenas de um treinador. Hoje tem um trabalho, né, do scout, já detalha, já tem profissionais sendo monitorados, né? Tem que ter um jogadores, aí é treinador. Sim, tá falando, não, bola de treinador. Para treinador, o Cruzeiro já trabalha, né, nessa questão. Lógico que o Cruzeiro não quer isso. A tentativa no momento é sim, pela permanência, é claro, do técnico Leonardo Jardim, mas nos bastidores é óbvio que já existem nomes ali que fazem parte do trabalho de scout, que são sondados, que são monitorados e que são aquele nome, ó, em caso de algum problema, lógico que temos plano B, plano C, o Cruzeiro tem isso na manga, mas o foco é convencer o Jardim a ficar, né, que infelizmente pela essa fala do Pedrinho ontem, deu a entender que o treinador não é questão de tem uma outra proposta, vou voltar para a Europa, não, né? Então ele não, a tendência é que ele não quer mais ser treinador, e aí preocupa, né? Porque aí não é uma questão, tá legal aqui, ele gostou do Brasil, mas fica essa dúvida agora para o torcedor do Cruzeiro. Esperamos que ele repense bem, ganhando um título de Copa do Brasil, se empolgando mais para o próximo ano, quem sabe a gente ainda vai ouvir o fico de Leonardo Jardim. E como é que você, Leonardo Figueiredo, analisa todo esse mistério em torno da permanência ou não do Jardim? Então, eu lamento que, assim, no futebol brasileiro principalmente, esse assunto venha à tona antes de uma decisão. Né? Eu lamento muito, até mesmo porque ele tem contrato. Então, se ele no final do ano ele decidir romper o contrato porque ele cansou de Belo Horizonte, porque a esposa não quer, ou porque ele está infeliz, ou porque ele quer voltar, ou porque ele não quer ser mais treinador, aí que essa conversa deveria estar acontecendo. Mas isso é o mundo ideal. O mundo real é que ele e o Cruzeiro precisam de ter planejamento. E aí tem o lado bom disso. O lado bom disso é que se ele está sendo leal ao Cruzeiro e honesto, o Cruzeiro não pode só pensar na Copa do Brasil, que vai acontecer e vai terminar agora. O Cruzeiro tem que pensar em 2026. E se o treinador não tem o desejo de ficar, o Cruzeiro já precisa pensar no ano que vem. Eu lamento muito porque o Leonardo Jardim, ele fez um brilhante trabalho no Mônaco, onde apareceu o Kylian Mbappé, apareceu o Bernardo Silva. Depois ele rodou um bocado e ele se reencontrou em um grande trabalho aqui no Cruzeiro. A verdade é essa. O Leonardo Jardim se reencontrou com um trabalho elogiado num país inteiro, foi nesse momento com o Cruzeiro. Não sou dono da vida dele, pago as minhas contas, não pago as dele, gosto da minha família, ele gosta da dele, então essa decisão cabe a ele. Mas o Cruzeiro é muito maior do que isso. Do mesmo jeito que o Cruzeiro teve inteligência para achar o Leonardo Jardim e para manter o Leonardo Jardim, se lembrarmos do começo, o começo não foi bom. Se fossem 5 primeiros jogos, aquilo ali, e em um clube grande, de pressão como é o Cruzeiro, meu irmão, aquilo ali pesa, já tem treinador que com 5 jogos. Então, ali foi um acerto do Pedrinho, da família dele, da direção do Cruzeiro. Se o Leonardo Jardim não quiser ficar, amigo, não adianta, até mesmo porque o problema não é dinheiro, o problema é projeto. Então, se ele tem como projeto de vida fazer outra coisa, eu lamento, porque o casamento foi muito bom até agora. Mas sendo bem sincero, estou muito mais preocupado com o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil nesse momento do que se o Leonardo Jardim fica ou sai. Manda aí sua mensagem, sua opinião sobre esse tema também, hein? Leonardo Jardim fica, não fica para 2026? É uma grande incógnita nesse momento. Nosso telefone é o 3987-0917. 3987-0917. Pode mandar sua mensagem em texto ou em áudio de até 30 segundos. Não se esqueça de falar seu nome, seu sobrenome, sua cidade ou então bairro, se for daqui de Belo Horizonte. Olha só, a turma participando por aqui. Felipe Teixeira, bairro Palmares. Parabéns pelo estúdio novo e por colocar o programa no YouTube. Coloquem meu nome aí na urna do sorteio da camisa do Cruzeiro, que eu sei que vocês estão planejando fazer. Meu tamanho é G, já mandou até o tamanho da camisa dele. É o Felipe Teixeira do Palmares. O Pedro Paulo de Vespasiano. O que já está bom, ficando ainda melhor. Parabéns, equipe fã, por mais essa contratação de peso. Peso não mais, né, Léo?
Então, é por isso exatamente que a gente vai trazer o YouTube, né? Para mostrar o quão fitness é a equipe, as pessoas são bonitas, é país. Mas muito obrigado ao carinho de todos aí, muito obrigado. É o Pedro Paulo. O nome do Léo Figueiredo já está no vídeo. Estamos juntos cada dia mais. Fãs da Fã FM rumo à liderança em Minas. Tem a participação aqui também do Johnny Reis de Lisboa. Olha, presidente da Embaixada Portuzeiros Cruzeirenses em Portugal. Boa noite. Boa noite pra você, pra gente daqui a pouquinho, viu? Ô Johnny, por enquanto, boa tarde, mas boa noite pra você que tá aí em Portugal. Seja bem-vindo, Léo Figueiredo, a Fã é a rádio mais cabulosa do Brasil. Abraçando também aqui o Wagner Costa de Venda Nova, que tá feliz da vida com essas novidades da Fã FM. 5h27, Rafael Mendonça. E o Jesus? Pois é, o Jesus está chegando o Natal, mas não é desse Jesus que a gente vai falar agora, né? Vamos falar do Jesus do Cruzeiro, que é um que pode deixar a toca da raposa, né? Informação veio dos nossos colegas da ESPN, o Zenit, ontem a gente já comentou aqui da proposta feita, e o Zenit aumentou a oferta ao Cruzeiro para tentar fechar aí a contratação do zagueiro Jonathan Jesus. Os russos propõem 9 milhões de euros fixos e mais 1 milhão de euros em bônus por objetivos alcançados. Ou seja, o negócio pode atingir 63 milhões de reais. A Raposa não havia se animado aí com a proposta anterior, que girava na casa dos 51 milhões de reais. E o Zenit aumentando a aposta aí, Matheus. Está confiante para levar o Jonathan Jesus para a Rússia. Ô Léo, ontem a gente disse aqui na resenha da Fã que por 51 milhões a gente vendia. O Cruzeiro investiu 8. Gastou 8. Agora com 63 eu pago até o Uber. Então, é uma decisão. Depois que você vai vivendo muito de gestão, você vai vendo o porquê de algumas decisões. Claro que a grana vale, já é um negócio absurdamente positivo. Mas é o planejamento do ano que vem que fica. Ok, então vai sair só o Jonathan Jesus? Tá tudo certo. Fabrício Bruno, zagueiro de seleção brasileira, seleção do campeonato, querido do Ancelotti, ele vai jogar a Copa do Mundo, não tenha dúvida. Você acha que não tem proposta, não tem sondagem para Fabrício Bruno? E aí, meu irmão, aí não é conversa de 10 milhões de euros, é conversa de 30. Então, o Cruzeiro tem que pensar muito bem o ano que vem, porque o Jonathan Jesus, quando acionado, esteve bem. Não à toa, por isso está chamando a atenção. Então, não é apenas uma decisão sobre Jonathan Jesus, é uma decisão sobre sistema defensivo. E outra, a partir do momento que se libera um jogador, por que o Cruzeiro teve sucesso esse ano? Por elenco. Então, já tem que ter um atleta monitorado para entrar no lugar dele, para que o saldo positivo fique o financeiro, mas que o dentro do campo seja suprido. Me preocupa só isso, porque, ok, entre Jonathan Jesus ou Fabrício Bruno, é claro que para o time, o Fabrício faria muito mais falta. Mas se para o planejamento do Cruzeiro, eu não tenho dúvida que o Fabrício Bruno tem gente de olho, mas vai ter que pagar muita grana. Aí é uma escolha da direção. Eu nesse momento, eu tô naquela, Matheus. Hoje eu não vendo ninguém. Que isso? Amanhã ganha do Corinthians, aí depois ganha de novo, ganha a Copa do Brasil, aí depois conversa sobre isso. Porque nesse momento, cara, a concentração tem que ser demais. Porque do outro lado, nós aqui vivemos o dia a dia do Cruzeiro e vimos esse sucesso de premiação. O time do Cruzeiro é muito melhor que o do Corinthians hoje, com os desfalques que o Corinthians tem e tudo. Mas, meu irmão, é Cruzeiro e Corinthians. E sempre é difícil, e sempre é complicado. Então, por mais que eu esteja muito confiante de que o Cruzeiro tem capacidade de fazer um 3-0 de novo amanhã, eu estou concentrado aqui no jogo. Deixa o Jonathan Jesus pensar na Rússia e depois passar. E assim é o que está acontecendo também com o Cruzeiro, né? Nesse momento, a concentração para o jogo. E aí, o que acontece? Um dia antes desse compromisso diante do Corinthians, aí começam a pipocar as manchetes, né? Estão vendendo o time inteiro do Cruzeiro um dia antes da semifinal da Copa do Brasil. Do Corinthians, estão vendendo quem? Pois é. O próprio